Estamos de volta e que bom que você está ligadinha aqui acompanhando a programação e chegou o grande momento do nosso bate-papo. Eu acho que você, assim como o Orlean Rodrigues, que escreveu aqui, que está aguardando esse momento, também está ansioso aí para a gente começar, né, gente? Então, ó, sem delongas, né? Entender e aplicar controles financeiros é indispensável quando se tem ferramentas e métodos que nos auxiliem nessa tarefa. Agora, para quem pensa que o planejamento, ele só se aplica nos negócios, sabe? Tá enganado. A gente tem que aplicar também dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. E quem vai nos ajudar com essa missão é a educadora financeira Kátia Souza, que está aqui ligadinha também participando hoje. Olá, Kátia, muito bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Kátia. Olha, ontem eu fiquei tentando assistir uma das suas lives lá, eu tentei participar, mas aí eu acompanhei um pouquinho, eu falei, não, mas amanhã a gente vai continuar também no Tudo Mais, a gente vai ter mais esse bate-papo com essas dicas tão preciosas aí pra gente, né? Sim, Muito bom, parabéns, tá? muito Primeiramente. obrigada. Olha só, Kátia, nós fizemos essa aberturinha aqui, falamos do planejamento. Às vezes a gente tem essa tendência de quem ainda tem oportunidade de ter um negócio, né, ter um próprio trabalho ali e sabe como que é essa dificuldade. Às vezes a gente empenha ali totalmente para cuidar da gestão da empresa. Ah, ali tem que ter um cuidado. Mas muitas vezes, quando a gente pensa no nosso dia a dia, eu trabalho, sou CLT ali, tem minha carteirinha assinada, meu dinheiro cai todo dia no mesmo dia, e eu estou contando com aquele dinheiro que vai cair naquela data, meus compromissos teoricamente estão organizados para quem vai Sim. receber, mas muitas vezes para a gente não, né? A gente só vai, tá, e não organiza muito bem. Qual a importância da gente começar a trazer, pensar nessa organização para nós, no nosso dia a dia? Sim. Bom, primeiro assim, educação financeira é algo que todo mundo precisa, né? Porque realmente o que acontece é que muitas pessoas pensam em controle financeiro quando pensam no seu negócio, enquanto na verdade deveria começar de casa, né? Nas suas finanças pessoais. Isso porque, Tainá, muitas empresas hoje, principalmente as pequenininhas ali, quando a pessoa é MEI ou uma pequena empresa, às vezes lida com as finanças da empresa da forma como lida nas pessoais. E lidando dessa forma, às vezes nem tem conhecimento suficiente. Então, assim, entender que o controle financeiro faz parte da nossa vida, né? Por quê? Porque de fato o dinheiro ele está aí e a gente precisa Uhum. administrar. E dinheiro é o nosso tempo também. Nós trabalhamos, né, e acabamos, entre aspas, vendendo o nosso tempo pelo dinheiro. E muitas vezes a gente não percebe isso. E esse é o ponto, né, sem dúvidas nenhuma, da necessidade de você ter um controle financeiro na sua vida. Para você entender que aquilo que você vende de mais precioso, que é o seu tempo, ele tem um valor e você precisa ser diligente com ele. Você precisa realmente entender como funciona, como você tem gasto o seu dinheiro, se você tem gasto da maneira correta, né, ou da maneira mais assertiva possível dentro daquilo que você recebe hoje, para que você não se torne um endividado. Então, Uhum. é importantíssimo que o controle financeiro seja algo diário na sua vida, né? Uhum. Muito bom, Kátia. Agora, analisando isso assim, né? Como é que a gente, de forma prática, né? Como é que a gente pensa nisso? Porque muitas vezes a gente tem essa organização até, a gente já está acostumado com a nossa rotina ali, mas surge aqueles imprevistos, né? Quebrou uma máquina de lavar Sim, roupa, quebrou um sim, micro-ondas, quebrou uma é, coisinha ali que é muito útil no seu dia a dia. Se tratando de São Paulo, então, é sim, indispensável. E sim, aí, sim. como é que a gente, pensando no nosso orçamento, os nossos compromissos, da nossa necessidade, como que deve ser essa busca ali para a gente inserir um a mais dentro dos nossos compromissos? Ou quando, Sim. até, Tina, quando a gente está pensando em organizar e vem um imprevisto desse, aí você fala, não, eu estava tentando, gente. Isso é comum, porque a maioria das pessoas não tem uma reserva financeira, né, Tainá? Então, na hora que acontece esses imprevistos, a primeira coisa que normalmente as pessoas pensam é: preciso fazer um empréstimo bancário. Enquanto, Uhum, na verdade, existem outras alternativas além do empréstimo. Que é o que, por exemplo, duas coisas importantes, né, que tem. Primeiro,
você analisando ali o seu orçamento, se você tiver um controle mesmo, você consegue verificar em cada item o que você pode substituir, o que você pode reduzir, o que você pode cortar. Então, às vezes, o dinheiro vai vir só de você fazer uma análise do seu orçamento. Isso porque, Tainá, a maioria das pessoas tende a ter um controle, ou seja, marca lá no caderno, num aplicativo, numa planilha, mas não necessariamente a pessoa faz essa análise, entendeu? Então é importante que a pessoa coloque todos os dados, mas também analise isso, porque a partir dali ela consegue tirar um valor para esse fim, né? Um outro ponto importante também, é claro que quando eu falo sobre economizar, eu tenho um limite, né, dentro do orçamento. Eu não consigo economizar tanto assim para de repente comprar, por exemplo, uma máquina de lavar. Mas o que eu posso fazer então para que eu não entre no financiamento? Eu posso aumentar a minha renda. Porque aumentar a renda, Tainá, o céu é o limite. A pessoa consegue trabalhar e consegue ter mais fontes de renda. Diferente do economizar, que o economizar tem um limite. Então, na prática, se você hoje tem uma dificuldade financeira, é pensar quais são as habilidades que você tem hoje que você pode transformar isso em dinheiro. Né? Em dinheiro, que sentido? Você vai usar toda a sua competência, suas habilidades para, de repente, você vender bolo, ou você para começar a viver nesse mundo digital, porque aqui também tem muita oportunidade, né, Tainá, dentro do marketing digital, dentro de algumas coisas que às vezes você nem conhece. Então, esse é o momento de você buscar alternativas. Né? E a melhor alternativa é você pensar em aumentar a sua renda. Então, e não esperar, né, Tainá, só para o tempo de emergência. Porque a grande questão é que eu sempre falo, nós temos 3 pilares, né, para ter uma boa vida financeira. E quais são esses pilares? Você precisa ter uma renda ativa, que é uma renda do seu salário, que é a renda daquilo que você trabalha. Uma renda passiva, que é aquela que vem, por exemplo, de aluguéis, vem da aposentadoria, vem de juros de investimentos. E você precisa ter uma renda extra. Porque essa renda extra, Tainá, ela ajuda tanto quem hoje está nessa questão da emergência, como também quem hoje já tem um investimento, por exemplo. E por quê? Porque a renda extra, para quem já investe, por exemplo, se você faz uma renda extra, você consegue realizar os seus sonhos mais cedo. Se você hoje está endividado e você tem uma renda extra, você consegue quitar as suas dívidas mais cedo. Então, esse é um dos pilares essenciais para que você tenha uma boa vida financeira. E assim, nós não fomos, assim, nossa sociedade, nossa cultura brasileira ainda é uma cultura que pensa muito mais na renda ativa e só na renda ativa. A maior parte das pessoas tende a pensar nisso e se esquece, ou então acham que a renda extra é só assim, quando eu tiver apertado, quando eu não tiver na emergência, então eu vou fazer uma renda extra. Não, comece a fazer uma renda extra agora, né? Veja quanto tempo você tem disponível, porque isso vai contribuir para esse tempo de emergência que você falou. Agora, em último caso, não consigo entender quais são as minhas habilidades, o que acontece é que você vai acabar indo para uma instituição financeira onde os juros é significativo e se você já está com o orçamento comprometido, vai comprometer um pouco mais. Então, é necessário que você realmente pare e faça uma análise de tudo aquilo que você tem hoje dentro das suas finanças, né? Aquilo que você gasta, como você gasta. Isso é o mais importante, você descobrir como você tem gasto. Olha, bem colocado, Kátia. Assim, é uma questão que às vezes a gente se limita muito, né? Você falou uma coisa que mexeu muito aqui comigo. Na hora eu fiz aquela carinha de tipo, eureka, né? Tipo, é tão óbvio, né? E a gente às vezes foge disso, porque às vezes a gente quer ter o conforto, não quer sair do desconforto, mas a gente tem que lidar com o desconforto diário, né? Que é sempre aquele aperto. Quando a gente fala em economizar, a gente está tentando lidar com uma margem ali, que vai ser aqui e aqui, não tem para onde sair. Então, numa emergência, numa necessidade, você não tendo essa renda extra, você realmente vai passar uma situação muito difícil. E aí é uma bolinha de neve, né, que vai aumentando, aumentando. E a gente, às vezes, pensar em quais habilidades, como é que a gente pode buscar essa renda extra. O Orlean colocou aqui, montar uma reserva de emergência para esses imprevistos é essencial mesmo. E a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que estar com essa atenção, porque os imprevistos acontecem sempre. Sim, e aí, sim. não é? Eu acho que é uma das principais queixas.
Sim, e também porque por vezes a pessoa ainda não entende também, Tainá, o que é um imprevisto. Uhum. Às vezes, vou dar um exemplo, né? É claro, Sim. você fala assim, poxa vida, minha máquina de lavar quebrou, então é um imprevisto? Tudo depende. Quanto tempo tem sua máquina de lavar? É. Porque se a sua máquina de lavar tem 10 anos, Tainá, desculpa, não é um imprevisto. Você já estava na hora de você fazer uma rendinha ali, um valor por mês e separar para você comprar essa máquina. Então é Uhum. importante também entender o que é imprevisto, né? Imprevisto está mais relacionado a, por exemplo, uma questão de saúde, né, de um acidente, essas coisas que são um pouco mais graves que realmente a gente não tem como prever. Agora, um eletrodoméstico é um pouco diferente. Normalmente a gente tem como prever, né, Tainá? Não, Se bem você fizer colocado. a manutenção básica desses equipamentos, como o carro, por exemplo, é uma despesa altíssima no orçamento da maioria dos brasileiros. E a questão é, por vezes, não tem a manutenção básica. E por conta de não ter a manutenção básica, a pessoa entende que é um imprevisto. Mas, na verdade, se ela tivesse se programado, não seria. Você concorda? Concordo plenamente. E é o que a gente vai sempre deixando para depois. A máquina, às vezes, ela tá Sim, travando e não sei o quê. Aquilo já é um sinal pelo tempo de vida, de uso, né? E os sinais que ela vem exatamente. dando, mas a gente vai sempre, ai, não, depois eu vejo, e quando vê, ela não liga mais, e você fala, meu Deus, fui pega de surpresa. Não, o carro, Não, idem, exatamente. bem colocado mesmo, da gente entender primeiramente o que, que é o imprevisto na nossa vida e o que, que nós temos adiado, que talvez pudesse até o dinheiro ser bem mais aplicado, né? Sem Você, dúvidas. uma manutenção é muito mais em conta do que uma troca de um motor, do que a troca de um equipamento novo, né? Exatamente. Agora, Exatamente. ó, para a gente pôr no dia a dia, tem como, eu não sei se na nossa conversa, no bate-papo, tem como a gente explicar como que a gente pode organizar o nosso mês? Eu sei que existem muitas tabelinhas, planilhas, Sim, mas qual é o sim. primeiro passo que a gente precisa fazer? Eu acho que existe uma resistência da pessoa sentar e começar, pôr no papel mesmo tudo que entra, pôr no papel tudo o que, que sai, os compromissos, o que você tem a receber, o que você tem a pagar. Como que a gente pode fazer essa organização? E, assim, só vou adicionar, quando tem essa renda extra, a gente adiciona nessa planilha também, ou depois que finaliza com o seu fixo ali, você pega a renda extra e distribui. Como é que a gente pode pensar nisso? Depende. Então, assim, primeira coisa, Tainá, eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente precisa quebrar dentro de qualquer, quando a gente fala de finanças, é a nossa mente. Nós precisamos fazer uma renovação de mente. Isso por quê? Porque muitas pessoas falam que olham para as finanças como um controle, né? Então, assim, poxa, se eu preciso controlar, que negócio chato. Enquanto, na verdade, eu preciso cuidar do meu dinheiro. Então é começar a mudar essa mente, porque senão fica chato. É como, por exemplo, quando você tira um dia para fazer a faxina na sua casa. Você tira um Uhum, dia, chega no final, você está cansado e você não quer fazer nem tão cedo, não é verdade? exatamente. Agora, quando você começa a organizar a sua casa, você sabe que todos os dias você vai precisar organizar. E assim é com dinheiro. Organizar um pouquinho todos os dias. E por onde começar? Comece por aquilo que às vezes é o mais fácil. E o que é o mais fácil? Entender qual é a sua renda hoje. E por que eu digo entender, Tainá? Porque muitas pessoas confundem renda bruta com a renda líquida. Esse é um dos principais fatores das pessoas se endividarem. Porque se eu te perguntar assim, Tainá, qual é o seu salário? Você vai falar assim, Kátia, são 5.000 reais. Só que na prática, você teve desconto do INSS, você teve vários outros descontos, empréstimo consignado, e na verdade você ganha 4.300. Então isso já faz muita diferença. Na sua cabeça você ficou com 5.000, mas não é isso que você de fato recebe. Então é compreender qual que é a sua principal renda, que seria essa renda do salário. Você pode colocar junto, você colocaria então a renda do salário, você pode colocar a renda extra para você saber exatamente qual que é o percentual dentro desse seu orçamento de rendas, o quanto representa a renda extra hoje para você, e então você começa a colocar todos os seus gastos. É importante, na hora de você colocar os seus gastos, você colocar por categoria, Tainá. Por quê? Porque você sabe, por exemplo, quando eu digo categoria, poxa, isso aqui eu gastei no mercado, isso aqui eu gastei no restaurante, ou seja, eu gastei com alimentação. E aí você sabe o quanto isso representa do seu orçamento.
Eu gastei, então, com carro. Então, eu lavei o carro, fiz a manutenção, tudo, paguei pedágio, tudo que diz respeito ao carro, eu já sei. E aí, quando você começa a categorizar, você começa a pensar, puxa vida, dentro do meu orçamento, eu tenho um percentual muito alto para o carro ou para a alimentação. E isso faz você tomar novas ações. A melhor forma, Tainá, de poder fazer isso é da forma que você acha. E o que eu quero dizer? Pode ser no caderno, pode ser numa planilha, pode ser no aplicativo, seja como for, mas faça. Não deixa que, é uma planilha, que isso seja um impeditivo para você. Pelo contrário, né? Faça da melhor forma, ou seja, é no caderno? Bora no caderno que vai ser o mais fácil para você. Se possível, categorize, separe o que é cada coisa para ficar mais fácil. Gostei. Gostei porque você falou uma coisa que é bem. Nossa, gostei muito, Kátia. Você tem exemplos tão práticos, tão de fácil entendimento. E parece que quando você está falando, a gente está assim, eu desabafei com ela sabe o que a gente passa, né? No dia a dia. É que realmente a gente cria esse controle, e isso é uma coisa que parece que a gente fala assim, não dá, eu vou começar amanhã, porque dá trabalho, dificulta. E não, quando você vai rascunhando mesmo ali, da sua forma, e colocando tudo na visualização, você começa a ver, tudo muda mesmo. É porque número não tem erro, né? A gente fala que número não tem erro. Não vai ser 2% para mais ou para menos. Não, ele não tem erro, né? Você tem que visualizar mesmo. E vamos lá, vamos supor que a pessoa está ali bagunçadinha financeiramente. E quanto tempo leva, mais ou menos? Eu sei que vai depender de cada um, né? O tamanho da dívida, salário, enfim. Mas qual que é uma média da pessoa conseguir se organizar financeiramente? Da hora que ela propõe ter essa mudança, né? Que você falou aqui da mente mesmo. E ela fala, a partir de agora, chega, eu não quero sofrer, não quero ficar angustiada. Eu quero ficar bem, né? Desfrutar da minha vida aqui, do trabalho, de tudo. Então, depende bastante, principalmente de você, do seu protagonismo, Tainá. Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas deixam para os outros. Eu vou deixar para o meu marido, para ele poder pegar as informações para mim, vou deixar para os meus filhos. E aí, um processo que levaria 1 mês, leva 6. Porque nem sempre a outra pessoa está disposta a participar desse processo. E eu sempre costumo dizer, comece por você. Seja você protagonista, porque quando você começar, o seu marido vem, sua esposa vem todo mundo para acompanhar. Mas se não começar, é um problema. E aí, vai ser mais rápido você conseguir se organizar do que você ficar devendo. Depende muito mais da sua dedicação, quanto você está disposto a fazer renda extra, e realmente olhar para suas finanças com o objetivo de eu sou dona do meu dinheiro, eu domino o meu dinheiro. Quanto mais você tiver essa consciência, mais rápido você consegue se organizar. E aí, claro, eu estou falando de uma organização, às vezes a pessoa não está muito endividada ali, com cartão de crédito e tudo isso. Por quê? Porque se ela estiver endividada, o processo é diferente. Eu preciso fazer algumas avaliações do que realmente eu pago primeiro. E muita gente fala, olha, paga primeiro o cartão de crédito porque os juros é mais alto. Não necessariamente. Por quê? Porque você pode ter outros contratos que têm garantia. Então, por exemplo, vou pagar o cartão de crédito porque os juros é mais alto e vou deixar de pagar meu apartamento. Poxa, mas eu posso perder meu apartamento. Você entende? Então, até nesse sentido de dívidas, você precisa entender um pouco mais. Então, não é só sair falando assim superficialmente, seria até ruim eu falar de uma forma assim superficial, né? Claro, se você for pensar só em taxa de juros e aquilo que não tem garantia, sem dúvidas nenhuma, cartão de crédito, cheque especial estão ali no topo. Mas se não for isso, e eu tenho outros contratos, eu tenho que fazer a avaliação de cada contrato para ver o que realmente precisa pagar primeiro. Então, esse é o ponto. Posso me organizar? Você perguntou, posso me organizar em quanto tempo? Gente, depende mais de vocês. O que eu faço é direcionar, Tainá. É direcionar, encorajar, porque eu sei que as pessoas precisam ali de alguém que fale como fazer, quando fazer. Então, isso eu realmente vou colaborando com as pessoas. Mas, na prática, depende muito daqui, da cabeça. De mudar e falar, eu vou mudar. Eu domino meu dinheiro. Caso contrário, demora muito tempo esse processo. Bem colocado. Eu tenho um comentário aqui da Valéria Gomes, ela escreveu: eu estava nessa estatística, busquei conhecimento e comecei a fazer renda extra e a investir. Sinto que estou evoluindo degrau a degrau.
É muito interessante, é isso, né? Quando a gente também percebe a diferença e a gente não desiste, né? A gente permanece nessa missão, né? Nesse trabalho, que isso eu Sim. acho que envolve todos, né? Quando a gente fala de dinheiro, de finanças, tem envolvimento, tem relação com o nosso emocional? Tanto, To- total, né? Total, desculpa. Como que a gente domina, Totalmente. né? Assim, como é que a gente pode, de certa forma, ali, trabalhar isso ali, né? Totalmente, tem tudo a ver. Porque eu digo, Tainá, que nem tudo é sobre dinheiro, mas é sobre nosso comportamento. Se de fato fosse sobre dinheiro, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Que é o quê? Você Uhum. precisa colocar tudo na ponta do lápis. E todo mundo sabe isso. Agora, por que você não faz? É o seu comportamento. Então, assim, existem muitas pessoas, e aí a gente traz para essa questão de não ter tido educação financeira, por exemplo. Por falta de educação financeira, eu acabo não sabendo exatamente como lidar. Só que nós estamos vivendo num tempo em que isso pode ser mudado. E aí, por conta dessa mudança, né, é que você realmente pode transformar. E principalmente, Tainá, às vezes a gente precisa parar um tempo, orar mesmo, pedir para o Senhor trazer na nossa memória crenças que a gente começou a colocar. O que é isso? São crenças que ficaram ali na nossa mente que a gente nem percebe, mas a gente age dessa forma. E aí, então, é começar o quê? Aquele versículo que eu falei para você, né? É de renovar a Uhum. mente. Então, se eu pensava isso, eu preciso mudar para pensar de acordo com o que realmente é. Com a realidade e liberdade que Cristo quer para as nossas vidas quando a gente fala de questões financeiras. Então, assim, poxa, como Uhum. eu pensava? Olha, eu pensava, por exemplo, vou dar um exemplo da minha família, né? Meu Sim. pai era extremamente gastão. Meu pai, ele pensava assim, Tainá, gente, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu gasto hoje. E por que ele pensava isso? Porque ele teve muitas perdas na vida. Com 3 meses, o pai dele faleceu, com 13 anos, a mãe e o irmão faleceram. Então, para ele pensar, e isso não era uma coisa racional, né? Porque se fosse Uhum. racional, ele poderia pensar e falar: poxa vida, eu posso mudar. Mas não, o comportamento dele durante a vida foi assim. E eu só não aprendi, eu aprendi isso, mas só não aprendi dessa forma porque eu tinha influência da minha mãe, que era extremamente segura, que já era o ponto inverso. Então é importante a gente pensar quais foram as nossas influências, para que a gente possa Uhum. de fato renovar essa mente, né? Então o que eu pensava e trazer algo novo. E através dessa mudança de trazer algo novo é que eu começo a ter atitudes para que realmente isso aconteça. Então eu parto mais uma vez para falar, acontece na mente. Nós precisamos renovar a nossa mente com relação a dinheiro e com relação a muitas outras coisas, né, Tainá? Mas como o Uhum. assunto aqui é dinheiro, é importante Sim. parar para pensar sobre isso, porque as nossas emoções e o nosso comportamento é que nos leva a sermos diligentes ou não com o dinheiro. Uhum. Olha, eu concordo aqui com o Orlean, que ele colocou. Essas dicas são ótimas, sobretudo os exemplos super práticos, aprendendo, adorando o bate-papo. E a Carla Regina, ela Kátia, muito obrigada por me ajudar a me organizar. O Emilson também aqui, abordagem perfeita. É isso, gente. Olha, Legal. eu já quero marcar outras entrevistas, se possível, né? A gente continua a nossa conversa, trazer esses temas assim de forma tão prática, né? Que ajuda a gente a virar a chavinha e a enxergar de uma outra forma mesmo, né? Como que é o nosso relacionamento com o dinheiro, nosso relacionamento Sim. com as nossas atribuições, né, do dia a dia ali. E eu acho que a gente pode meditar muito sobre isso. Sim, é muito bom. E, claro, renovação da mente, né? A Bíblia já fala sobre isso e não é à toa, né? Tá ali porque, de fato, é onde a mudança precisa acontecer. Kátia, deixa pra gente os seus contatos, para quem quiser conversar mais, para quem quiser acompanhar suas lives, suas dicas. Muito obrigada, Tainá. Eu estou na principal rede hoje, que é o Instagram. Meu Uhum. Instagram é Kátia Santos Souza. Vocês vão procurar lá. Aqui, ó, já está até aqui. Kátia Santos Souza. Diariamente eu coloco conteúdos relacionados a dinheiro mesmo para fazer com que você transforme a sua vida financeira. E a Tainá está falando das lives. Essa semana eu estou fazendo live. Mais tarde eu tenho uma para poder contribuir aí com a sua vida financeira. Então, entrando no meu Instagram, você consegue falar comigo pelo direct, nas caixinhas de pergunta, fiquem à vontade.
Muito obrigada, Tainá, por esse tempo. Foi um prazer estar aqui. E claro que eu dou um super ok para estar aqui novamente, porque eu sei que o quanto isso transforma a vida das pessoas, né? Se uma delas Sim. aqui, nós ouvimos mais de um testemunho, mas se for pelo menos uma aqui que entenda que educação financeira é necessário, nós já estamos felizes, né? Sim, com certeza. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação, né, de poder estar aqui com a gente, contribuindo um pouquinho, trazendo um pouquinho do seu conhecimento nesse momento, tá? Muito Obrigada. obrigada. Que Deus continue te abençoando muito aí no seu trabalho, no seu ministério, eu falo, né? É, E na sua vida familiar. Um beijo. Até breve, então. beijão. Até breve. Tchau, tchau.